Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso nas noites de terça-feira, sempre refletindo assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Há mais de um ano estou à frente desse programa e sempre temos tratado algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do programa é sempre Algo de Cristo. E o programa de hoje? O poder de Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a frase de nosso Senhor antes de subir ao céu, no final do Evangelho segundo Mateus. Autoridade também pode ser traduzida com poder. Recitamos no credo que nós professamos a síntese da nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. No Evangelho segundo João, capítulo 10, Jesus diz que tudo que o Pai tem é dele. O Pai tem todo o poder, o Filho tem todo o poder, porque o Filho é Deus com o Pai, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo também tem todo o poder. Por isso, quando afirmamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, estamos falando de uma glória que é comum às três pessoas, porque a glória é dada a Deus. Todo o poder, toda a majestade, toda a honra são igualmente tributados a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Mas o que há de específico no exercício do poder do Filho? O Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, se encarnou. Tornou-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. A natureza humana é limitada, não somente porque peca, mas também porque não pode tudo. E aqui está o mistério do poder de Cristo enquanto Verbo encarnado. Mas onde é que Vossa Excelência quer chegar? Alguém poderia dizer. O senhor quer, porventura, insinuar que nosso Senhor Jesus Cristo não exerceu todo o poder? Não, eu não quero insinuar, eu quero afirmar. Com a Escritura, houve situações em que Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Jesus não pôde fazer milagres. E isso é preciso explicar bem, porque se Jesus é Deus e tem todo o poder, como é que, por exemplo, em Nazaré da Galileia, diante da incredulidade dos seus coetâneos e conterrâneos, ele não pôde fazer milagres? Bem, estamos aqui para isso, mas tem alguma coisa também bem difícil que precisa ser explicada. O apóstolo Paulo, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 11, diz uma frase surpreendente que o exercício do poder de Deus também se revela quando ele manda um poder para nos enganar, um poder para induzir a acreditar no erro. Eita, agora deu. Como é que Deus Todo-Poderoso, que é verdadeiro, que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai mandar um poder para induzir algumas pessoas a errar, um poder de enganar? Deus exercendo o poder para nos enganar? Eu fiz essa abertura para despertar o seu interesse, para mostrar que o argumento não é irrelevante, é um argumento que trata do núcleo da nossa fé, a pessoa de Jesus, o segundo artigo do credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que está sentado à direita do Pai e que virá com poder e glória, mas esse poder já é exercido agora. Muito bem, dito isso, vamos para um dos momentos primeiros da vida pública de Nosso Senhor, em que ele faz questão de manifestar, de exercer, de dizer com todas as letras que ele tem poder. Quais são os momentos da vida pública de Nosso Senhor em que essa prerrogativa de Jesus se reveste de uma solenidade e se torna bem explícita esta
bem explícito esse desejo de Jesus. Aqui eu quero exercer o poder. Aqui eu faço questão de manifestar o meu poder. Sabe quando? Os milagres. Os milagres são um momento privilegiado da vida de nosso Senhor, em que esse poder se revela com toda a sua pujança, com toda a sua eloquência. Dentre os muitos milagres, vamos pegar um dos primeiros da sua vida pública na narrativa do Evangelho segundo Mateus. Aqui nós temos o episódio do paralítico que é levado, colocado diante de nosso Senhor pelo telhado. É dito o relato que aqueles que estão levando a padiola, o paralítico na padiola, eles abrem o teto e aí colocam o paralítico nessa casa que está repleta de pessoas. E aí Jesus olha para ele e primeiro exerce o poder de uma forma surpreendente. Teus pecados são perdoados. Aí então alguns começam a murmurar: quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus vai manifestar uma segunda manifestação do seu poder. Por que vocês estão murmurando? Ou seja, Jesus, e só Deus pode ler os pensamentos, enquanto eles estão murmurando, Jesus está lendo os pensamentos. Só Deus pode ler os pensamentos. E aí o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Bem, vamos ao relato, Mateus capítulo 9, de 6 a 8. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus já começa exercitando o poder, mostrando que é Deus mesmo. Os apóstolos curaram enfermos, coxos. Os apóstolos expulsaram demônios, mas criaturas. O poder de curar fisicamente uma pessoa, ou cura das chagas da alma, ou expulsar os demônios, isso não é prova explícita da divindade de Jesus. Ainda não, porque os apóstolos, que são criaturas, exerceram isso, receberam esse poder. Vejam o final do relato que acabamos de ouvir. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Mas existe uma manifestação de poder que é exclusiva de Deus, e até então ninguém jamais exerceu, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, poder de perdoar os pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Então, aqui nós temos digamos, divisor de águas. Até então, esse poder não tinha sido exercido por Jesus. Sê-lo-á a partir de agora. Algumas personagens, de fato, que se encontraram com Jesus, tiveram seus pecados perdoados. A adúltera flagrada em adultério, Maria Madalena implicitamente porque o Senhor expulsou dela 7 demônios, e tantos outros. Mas esse daqui é o primeiro no Evangelho segundo Mateus que tem pecados perdoados. Atentos para o poder que Jesus exerceu e que foi dado aos homens. O poder de perdoar os pecados foi dado a quem? Vocês acham que esse poder foi dado a que homens? A todos os cristãos. A senhora batizada tem o poder de perdoar os pecados. Não se assuste, não são só os sacerdotes. E Jesus colocou isso no Pai Nosso, minha senhora, por favor, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Atenção, Mateus 9, versículo 8, a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Claro que o poder de perdoar os pecados o Senhor deu de forma específica aos sacerdotes da igreja para, em nome da igreja, reconciliando o pecador com Deus
e com a igreja, o poder de, no sacramento, absolver os pecados de forma sacramental. Isso somente os sacerdotes recebem, os leigos não. Por isso, quando um leigo perdoa, o pecado não é cancelado. Está perdoado, exerceu o que está no Pai Nosso. Mas para ser absolvido, para ser cancelado, para ser deletado, para ser apagado, somente no sacramento da penitência. O leigo, quando perdoa, não reconcilia a pessoa com Deus e com a igreja. Reconcilia no máximo consigo. Mas no sacramento da penitência, o perdão é dado por Deus por meio da igreja, reconcilia o penitente com Deus e com a igreja e perdoa absolvendo os pecados, cancelando os pecados. Já terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomamos o argumento do poder de Cristo Jesus que foi dado aos homens. Daqui a pouco a gente volta e volte logo correndo com poder. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento do poder de Cristo Jesus. No primeiro bloco, vimos uma primeira manifestação do poder de Jesus de perdoar os pecados, poder que foi exercido também curando o paralítico que lhe foi apresentado numa padiola. Ao longo da vida pública de Nosso Senhor, nós temos várias manifestações desse poder. E quando Jesus o exercita, isso causa susto nas pessoas. Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Lembram disso quando Nosso Senhor amainou a tempestade? Cala-te, cala-te, cala-te. Os apóstolos estavam na barca e Jesus está dormindo na barca. Pois bem, tempestade acalmada em Mateus capítulo 8, de 23 em diante. Vamos então a um episódio que não foi o único. As pessoas vão vendo Jesus realizar milagres e ficam espantadas, estupefactas, ficam assustadas. Mas Jesus faz isso de propósito, justamente para mostrar que ele tem poder. As pregações dele vêm acompanhadas dos milagres, os milagres acompanham os ensinamentos de Jesus, justamente para mostrar, ele ensina com autoridade, e essa autoridade é não somente com os lábios, mas também com o poder sobre a natureza, o poder sobre os demônios, o poder até sobre a morte. Lázaro vem para fora, o menino, o filho da viúva de Naim, etc. E Talita, a garotinha, filha do chefe da sinagoga, Jairo, que acabara de morrer. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 36, temos a multidão apavorada. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem. Ninguém tinha visto isso antes em Israel. E aqui, se existe algo que assustava muito os judeus, era uma manifestação de possesso. Os possessos, os possuídos pelo demônio, eles gritam, eles urram, eles se agridem, eles ameaçam as pessoas, seu semblante é um semblante assustador e assim por diante. E aí chega alguém que é superior a eles. Cala-te. O episódio dos Gadarenos, aliás, o único episódio que leva os habitantes a ficarem tão apavorados que eles pedem a Nosso Senhor para ir embora. Coloque susto nisso. Coloque susto nisso. É um susto tão grande, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bem, avancemos, porque em Lucas capítulo 5, versículo 17, temos uma outra coisa. Esse susto do texto que acabei de citar, Lucas 4, 36,
é susto pelos exorcismos de Jesus. Agora vamos ao susto pelas curas de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 17. Um dia estava ele ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Vejam a cena. Nós temos fariseus e doutores da lei, autoridades religiosas, diga-se de passagem, incrédulas. Pior ainda, céticas, irônicas, debochadas, provocadoras. Jesus vai fazer tantos milagres na sua vida pública, na presença deles, e isso não vai surtir efeito para eles, que eles chegam num determinado momento e dizem: Senhor, faça-nos um milagre. E aí Jesus vai dizer a frase que vai se tornar célebre: nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Lembram disso? Ou seja, o que vocês querem é uma espetacularização. Vocês querem que eu seja um garotinho de circo que opera coisas no palco e todo mundo... Não, senhor, não vai ter milagre, não. Mas a situação assume uma conotação dramática no Evangelho segundo Lucas capítulo 4, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai até a sinagoga de Nazaré e ele realiza um prodígio. Ele prega, ele lê o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 61, e depois os seus conterrâneos se voltam contra ele. Voltam-se contra ele. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo quase é assassinado, quase é morto. Ele é arrastado para um lugar alto, de onde eles queriam precipitá-lo. Mas aí o que acontece? Jesus escapa deles. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. É quando ele diz que o profeta em sua pátria é rejeitado. O relato, na versão do evangelista Marcos, é mais dramático ainda. Leiam depois Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6, não pôde fazer milagre algum. Bem, então agora já tratamos de uma questão delicada. Jesus é Deus e como Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Mas o evangelista diz que aqui ele não pôde fazer milagre algum. Então, como é que se explica isso? Afinal de contas, Jesus pode ou não pode? Versículo 5, Marcos 6. Aqui está a frase. Não pôde fazer ali milagre algum. Cravou os olhos? Está vendo bem na sua tela? Não pôde fazer ali milagre algum. Ora, quem não pode? Não pode ser chamado Deus. Epa, cuidado com essa afirmação. Cuidado, a coisa não é bem assim. A resposta é a seguinte, é muito simples. O poder de Deus não é diferente do querer de Deus. Para nós, é absurdo você dizer querer é poder. Você pode dizer isso até com uma boa intenção. Não querer é poder. Você queria transformar essa Bíblia num tijolo de ouro para vender o ouro e se dar bem na vida? Eu queria. Tente. Tente. Veja se você pode. Infeliz, não diga uma coisa dessa. Você pode até dizer, querer é poder como desejo. A Bíblia diz, tudo posso, mas naquele que me conforta. Tudo posso, naquele que me conforta.
Filipenses capítulo 4, versículo 13. Em nós, querer é uma coisa, poder é outra. Em Deus, querer se identifica com o poder. E o poder de Deus se identifica com o querer de Deus. Portanto, quando Deus não pode, simplesmente significa que Ele não quer. Ele pode em absoluto e não quer em relativo. Pronto, está explicado. Ou seja, eu posso exercer o meu poder diante desses incrédulos, mas eu não quero porque eu perderia tempo. Eu vou ler devagar. E você vai entender a charada que acabou de ser resolvida. Marcos capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali milagre algum. Jesus, em absoluto, pode tudo. Mas há determinados momentos em que o poder dele, ele não crê conveniente, não crê oportuno, não crê ser pedagógico para o bem das pessoas que estão ali e também para a correção daqueles que estão ali. Portanto, quando o texto diz, ele não pôde fazer, não é que ele não tinha poder para fazer, é porque ele não quis fazer. Porque em Deus, poder e querer são sinônimos. Quando Deus quer, Ele pode. E quando Ele pode, Ele quer. E há momentos em que Deus não quer. E, portanto, o poder dele, que sempre Ele teve, não é exercido. E é nesse sentido que a Escritura diz, Ele não pôde fazer ali milagre algum. Você entendeu? Pelo amor de Deus, não confunda Deus com os homens. Jesus é verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Portanto, não se dissocia no ministério de Jesus poder e querer. Isso não se aplica à nossa convivência humana, aos seres humanos, aos pobres mortais, aos simples mortais. Jesus é mortal enquanto Verbo encarnado, mas não deixou de ser Deus. Portanto, o Todo-Poderoso, diante da resistência, da dureza de coração, da recalcitrância, julga, aqui eu poderia fazer milagres, mas não quero. Como o querer de Cristo não é diferente do poder de Cristo, quando ele não quer, não é que ele deixa de ter poder, ou que ele se tornou impotente. O poder dele não é exercido agora. Por isso, ele não pôde fazer ali milagre algum. Já terminando o segundo bloco, sobre o poder de Cristo. No terceiro, temos mais outras manifestações do poder de nosso Senhor. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Depois desse segundo intervalo, está começando o terceiro bloco, nosso programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o poder de Cristo Jesus. O poder de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Vamos avançar agora porque é preciso complicar um pouquinho as coisas, senão o programa não fica interessante. E o programa interessante tem que ter umas coisinhas complicadas. Vamos tratar agora de algumas manifestações do poder de nosso Senhor. Primeiro, o poder de lançar no inferno, o poder de julgar, o poder de dar a vida e de reassumi-la, e o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Todos esses poderes Jesus exerceu e confiou à sua igreja. Mas o derradeiro poder, e esse precisa de uma explicação, o poder que Deus tem de enganar as pessoas. Mas como é possível isso? Primeiro, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, de 4 a 5. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disto nada podem mais fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. Em absoluto, quem tem o poder de nos condenar somos nós mesmos.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os meus anjos, porque o porquê está em vocês. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, preso e não me visitastes, enfermo e não fostes ver-me, peregrino e não me acolhestes. Em absoluto, o poder de condenar é do próprio candidato ao inferno, mas não o poder em absoluto de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Todavia, na sentença final, apartai-vos de mim, malditos, esse poder é uma ratificação, isto é, dada a sua condição objetiva, porque foi você quem construiu o inferno, eu sentencio você, em cima de sua decisão. Passemos adiante. Evangelho segundo João, capítulo 5, de 26 a 27. Quem está sentado à direita do Pai virá um dia para julgar os vivos e os mortos? Não é o Pai, nem o Espírito Santo. É o Filho. E na condição de Filho do homem. João, capítulo 5, de 26 a 27. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo e lhe conferiu o poder de julgar, porque é Filho do homem. Jesus vai julgar na condição de Filho do homem, porque foi na condição de Filho do homem que ele foi traído, ele foi insultado, ele foi rejeitado, ele foi supliciado, ele foi morto. Portanto, ele não vai julgar na condição de Filho de Deus, mas de Filho do homem. Aqui estão as chagas que vocês fizeram. Aqui está o que eu fiz por vocês. Isso para os eleitos, isso para os condenados. Apartai-vos de mim, malditos. Naquele dia, Jesus não se revelará nesse momento como Deus glorioso. Não, como Filho do homem. Os condenados verão o Filho do homem, não verão a glória do Filho do homem. Ou seja, Deus glorificado. Por quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. E no dia do juízo final, ninguém vai ver a divindade do Filho, mas o Filho do homem. Agora, os que entrarem na glória, após esse momento, contemplarão o Senhor face a face. Verão a Deus como Ele é, Cristo na sua glória. Já estão contemplando agora os que estão no céu, idem para os que se submeterão na condição de eleitos, na condição dos que estarão à sua direita. Avancemos. Portanto, o poder de julgar ele recebeu do próprio Deus Pai. Um poder tremendo que vai ser exercitado, sim, no derradeiro instante e na hora do passamento de cada um de nós naquilo que a igreja chama de juízo particular. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. No Evangelho segundo João, capítulo 10, de 17 a 18, Jesus diz, é o capítulo do bom pastor, é o capítulo do bom pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Então, Jesus não é que ele se entregou para morrer porque ele era impotente. Não. Jesus se entregou porque ele tinha o poder de dar. Eles, os seus algozes, não tinham o poder de matar Nosso Senhor. Ele foi quem exerceu o poder de se entregar. Olha que bonito. E o poder de reassumir a vida. Aquele que tem o poder de se entregar para morrer, tem o poder de readquirir a vida para nunca mais morrer, depois de morto e sepultado o seu corpo ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, é o capítulo da magnífica, esplendorosa oração sacerdotal. Nosso Senhor se dirige ao Pai orando. Vejamos o que dizem os 2 primeiros versículos. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Agora vem o que interessa. E para que,
pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Jesus tem poder sobre toda a criatura. E isso ele recebeu do próprio Pai, pelo poder que lhe conferiste. Não há criatura no universo que não esteja sob o jugo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só Deus tem poder sobre toda a criatura. Por isso, quando ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. Essa autoridade que Cristo recebeu do Pai, ele confere à igreja. Mas o diabo também tem poder. E esse poder foi dado pelo próprio Deus. Poderes limitados, por favor. Lucas 22, de 52 a 53. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos, que tinham vindo contra ele, disse-lhes, saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui estão os minutos da vida pública de Jesus em que o poder das trevas triunfa e o poder de Jesus silencia. Um mistério assombroso. As trevas têm poder. Poder das trevas. Lucas 22, 53. Todavia, o Senhor Jesus deu poderes à igreja para triunfar sobre esse poder do inimigo. Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. O inimigo recebeu poderes, nós recebemos mais. O inimigo tem poderes limitados, os nossos não. Vós podeis fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Jesus vai dizer em outra ocasião. No tirocínio do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, ou seja, quando Jesus manda numa espécie de estágio pela primeira vez os 72 discípulos, reparem a primeira frase de nosso Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal, de todo o mal e de toda a enfermidade. Olha que coisa bonita. Eu vou dar poderes para vocês. E vocês terão poderes sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades. Estamos a 1 minuto e meio do final desse bloco e eu queria citar o texto que eu prometi, segundo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 11. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Meu Deus, como é isso? Deus vai mandar um poder para enganar as pessoas? Deus vai induzir as pessoas a acreditar no erro? 40 segundos para o final desse bloco. A resposta, espero dar no começo do outro bloco. O Caio já está ali coçando o dedo para apresentar as perguntas, mas eu espero ter tempo para sintetizar respondendo por que o Senhor, tendo poder, exerce esse poder para enganar algumas pessoas, induzindo-as a acreditar no erro. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento, o poder de Cristo.
Eu terminei o último bloco citando a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, sobre a manifestação do ímpio, que será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Esse texto diz, precisamente no versículo 11, que Deus enviará para essas pessoas que não cultivaram o amor à verdade, que os teria podido salvar, aspas, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Como é que se explica isso? Um poder de enganar? Um poder de induzir a acreditar no erro? Resposta. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro, significa a permissão de Deus para que o mal já escolhido pelo homem siga o seu curso. Esse poder é uma resposta à livre escolha da pessoa de rejeitar a verdade. Deus sempre respeitará a liberdade humana e sempre permitirá que quem recusa o seu amor seja seduzido pela falsidade. Assim, Ele permite o mal como uma justa consequência para quem escolhe se afastar da verdade. Você enveredou pelo caminho da falsidade? É isso mesmo que você quer? Eu respeito. Siga o seu caminho. Pronto. Ou seja, o meu poder de impedir você de enveredar pelo caminho, eu não exerço agora, porque você livremente quer enveredar pelo caminho. Então, eu não exerço o poder de evitar, o que significa, na prática, o poder de autorizar você a que mergulhe e seja enganado e seja seduzido. Pronto. Já que você quer, já que você decidiu, já que isso é uma opção sua, como Jesus disse a Judas Iscariotes, o que você tem a fazer, faça depressa. Pronto. Aqui está o poder de nosso Senhor Jesus Cristo de, aspas, entregar Judas ao diabo, o poder de Jesus de, aspas, entregar Judas aos seus comparsas, no propósito de trair Jesus, de entregar Jesus, de prender Jesus. Agora vamos às perguntas. O poder de Cristo pode ser maior que a vontade de alguém? Nosso livre-arbítrio pode deter o poder de Deus na nossa vida? Responda a segunda pergunta. Nós temos o poder de deter o poder de Deus na nossa vida? Sim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus poderia em absoluto exercer o seu poder sem precisar do nosso consentimento, contra a nossa vontade, nos constrangendo, mas não o faz. Sim, uma das grandes manifestações do poder de Cristo é se tornar impotente diante do nosso poder de rejeitá-lo. E não pôde fazer ali milagre algum. Já vimos esse texto do evangelista Marcos. Não pôde fazer ali milagre algum. Os cidadãos de Nazaré impediram o poder de Jesus de se exercitar. Nós podemos sim. A primeira pergunta, o poder de Cristo pode ser maior que a vontade de alguém? Sim, porque o poder de Cristo é infinito. Mas é um poder que ordinariamente, no que toca à conversão, no que toca à mudança de vida, no que toca a fazer a vontade de Deus, Deus espera, Deus considera. Deus ordinariamente não força a nossa vontade, nem para fazer o que lhe agrada, nem impede nossa vontade de fazer aquilo que lhe desagrada. Nisso reside o mistério do poder de Deus. O poder de Deus é sempre maior que tudo, mas Deus respeitará sempre a nossa vontade. Senão ele não seria Deus, porque nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus é livre. E a prerrogativa de decidir, Deus sempre a respeitará em nós. E isso
de forma alguma, rebaixa o poder de Deus. Pelo contrário, torna esse poder mais solene, porque respeitoso. Deus respeita a nossa decisão de não aceitá-lo, como Deus respeita a nossa decisão de ofendê-lo e de abandoná-lo. Dá-me a parte da herança que me cabe. O pai, que podia impedir o filho, impediu? Não. E para trazê-lo de volta, o pai não o forçou. A sua graça concorreu, mas a decisão foi do filho. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Segunda pergunta. Podemos dizer que os sacramentos são manifestações do poder de Cristo? Completamente. A resposta é sim. O poder de tornar filhos de Deus, sacramento do batismo, o poder de confirmar os já batizados com o dom do Espírito Santo, sacramento da crisma, o poder de transformar o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento da Eucaristia, o poder de perdoar os pecados, o sacramento da penitência, o poder de cancelar os pecados e de, se for a vontade de Deus, restabelecer a saúde dos enfermos, unção dos enfermos, o poder de unir homem e mulher e torná-los uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe, sacramento do matrimônio, sacramento da ordem, o poder de tornar varões batizados em sucessores dos apóstolos, os bispos, e de sacerdotes da nova aliança, os presbíteros, etc. Sem dúvida alguma, todos os sacramentos, os 7 sacramentos, batismo, confirmação, Eucaristia, ordem, matrimônio, penitência e unção dos enfermos. Terceira pergunta. Jesus tem poder para parar o mal no mundo. Por que não o faz? Não da forma que a gente gostaria. Senhor, quem fez isso? Quem semeou o joio? Foi o inimigo. Queres que arranquemos o joio? Deixai que ambos cresçam. E por ocasião da colheita, exerceremos a separação. Acho que a parábola do joio e do trigo, ela é uma forma misteriosa, sem dúvida alguma, para responder a essa pergunta, que não é uma pergunta fácil. Senhor, queres que arranquemos o joio? Pois bem, poder ele tem. Ele não faz porque no seu desígnio providente, que nós desconhecemos, ele permite que o joio cresça no meio do trigo. E no momento oportuno, ele será extirpado, será colocado em feixes e será queimado. A parábola, eu só posso responder com a parábola do joio e do trigo, porque é a temática de fundo dessa pergunta. Quarta pergunta, o Senhor diria que também a obediência é um poder de Cristo? Grande poder. O poder de se inclinar, o poder de se rebaixar. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, nós temos esse poder traduzido nessa linguagem tão bonita. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aqui está a manifestação paradoxal, por favor, do poder de Deus. O poder da impotência. O poder de Deus no cristianismo é tão misterioso que é o poder que inclui o não poder nada. Porque se Deus não pudesse não poder, se Deus não pudesse ser impotente, ele não seria onipotente. Não é um jogo de palavras não, viu? Não é um jogo de palavras. Se pode tudo, então possa você ser impotente. Cruz. Na cruz, Jesus não pode nada. Portanto, obediência e impotência. Mas é precisamente nessa impotência que se revela o seu poder. O poder de salvar os homens. Isso é mistério. Pode abrir a sua boca, mas por favor, dobre os seus joelhos e levante suas mãos adorando Jesus. Quinta pergunta. Em Lucas 9, capítulo 9, versículo 1, Jesus dá poder e autoridade aos discípulos. Todo o poder da igreja foi dado por Jesus? Claro.
Toda a autoridade vem dele? Mateus capítulo 28, 1 minuto e 15, misericórdia. Mateus capítulo 28, aqui está a resposta. Mateus capítulo 28, Jesus diz, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. No final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, Jesus dá mais poderes. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. A resposta é sim. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada, experimentando sempre todo o poder de Jesus. Aceite o meu abraço e também a minha bênção. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.